agora vamos para a conversa no Jardim e hoje nós vamos conversar com um cidadão que está acostumado a fazer pergunta e não a respondê-la. Mas quando o cara se torna famoso, muda de papel. Estou falando do Marcelo Coelho, editorialista da Folha de São Paulo. Meu irmão querido, bom dia. Sinta-se em casa. Está tudo bem? Tá tudo certo. O cara sai de São Paulo com 5 graus, 7, 8, 9, chega a Teresina com 48 e ele já começa a sentir uma diferença, mas logo ele se acostuma. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta que me fazem com muita frequência. Qual será o destino do jornal impresso num mundo em que a informática tomou conta de tudo e se quer a informação em tempo real? Há lugar ainda para o jornal impresso no mundo contemporâneo? Eu acho que cada vez menos, né? Eu acho que o papel, a coisa no papel tende a desaparecer, porque a gente vai imperceptivelmente. Eu antes tinha um celularzinho que não servia para nada, só para ligar para conversar pelo telefone mesmo. Agora eu já tenho esse que tem a tela, tudo mais. Eu estou em qualquer lugar, eu já posso acessar, já estou lendo o jornal ou qualquer revista através daquele aparelho. Então ficou mais fácil nesse sentido, porque o que havia antes é que o jornal impresso, o papel pelo menos era portátil e o seu computador não era. Agora você já tem uma coisa portátil também, então no papel eu tenho a impressão que a coisa tende a desaparecer. O problema é se o produto jornal diário, se aquela coisa que só sai uma vez por dia e foi pensada durante o dia inteiro e foi, digamos, consolidada, aquelas informações foram consolidadas meia-noite para que aquilo dure durante as próximas horas, ou pelo menos durante a manhã, o cidadão pega o jornal e lê no seu celular, se isso vai ter condições de se manter. Eu tenho a impressão que o noticiário vai ficando em tempo real mesmo. É muito difícil a gente ter que esperar para saber o que acontece durante 10 horas. O que sobra, eu acho que seria não só a confirmação do fato, porque a internet está sujeita a todo tipo de rumor e todo tipo de erro, a confirmação do fato numa edição, digamos, mais sólida, que seria, digamos, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Como os jornais antigamente eram assim, havia o jornal da manhã, o jornal da tarde e o jornal da noite. Então, isso, de alguma forma, talvez se consolide em períodos marcados do dia e, principalmente, eu acho que é a explicação, o comentário, não a opinião do jeito que está sendo feita no jornal hoje, que os jornais parece que estão valorizando de uma forma excessiva a opinião, e daí você contrata o primeiro louco da internet que você encontrar, que tem um texto mais ou menos aceitável, e esse sujeito fica vomitando opiniões no texto impresso, no jornal impresso ou no jornal consolidado da internet. O que precisa é haver uma qualidade maior na explicação. Mas isso é o que eu queria conversar contigo. Hoje o cidadão pode ser, ele é o fotógrafo, porque o celular dele não é só fotógrafo. Ele pode filmar, não é, um acontecimento, digamos, um atentado, um acidente, ele pode acompanhar tudo, ele edita e ele publica. Exatamente. A pergunta é, o que há de positivo nisso e o que há de muito ruim? Porque você falou de ruídos, você falou de... Então, de repente, eu edito a coisa. E até que ponto essa coisa é realmente passível de se acreditar nela? Exato. Ou pode ter muita coisa aí que é só folha, fumaça, as barrigas famosas? Exatamente. Eu acho que é uma situação positiva pela superabundância de material que existe. Mas eu acho que, mais do que nunca, aí se impõe a figura clássica do jornalista editor. Porque se você não tem alguém confiável que filtre tudo aquilo, você vai passar o dia inteiro vendo filminho na internet, vendo coisa no Facebook, que é um monte de coisa, e a maior parte das vezes não vai estar atendendo a um padrão de qualidade, às vezes é filmado de uma forma muito extensa. Eu fui procurar agora o vídeo em que estavam os militantes contra a Dilma, foram xingar a Letícia Sabatella em Curitiba. O primeiro vídeo que me apareceu sobre isso era uma zoeira, uma gritaria, uma coisa que demorava 20 minutos, assim, eu fui ver quanto tempo, 20 minutos aqui de uma zoeira, porque eu quero saber exatamente o que aconteceu. Depois, por acaso, porque o Facebook fica trocando de coisa, apareceu um negocinho pequeno
de 1 minuto e meio que mostra exatamente a cena em que tem 3 pessoas claramente identificáveis xingando a Letícia Sabatella. Mas essa seleção não está sendo feita porque o meu Facebook, por mais que eu tente, está exposto a uma chuva de besteira. Não tem como você controlar tudo isso, né? Chega, aquele amigo que você tem, que já é amigo do outro, de repente as coisas vão chegando em catadupa. Você não tem controle sobre isso. Não tem. Eu já fui, muitas coisas eu já fui filtrando, porque tem um botãozinho ali que você diz assim, bloqueia, ele continua seu amigo, ele não vai saber disso, mas as coisas que ele publicar você não fica sabendo. Então começou a aparecer muita foto de gatinho, eu já cortei. Daí apareceu, o pessoal tem mania de gato, não sei porque cachorro é menos, mas gato é incrível. Acho que a pessoa fica dentro de casa, não tem muito o que fazer, e o solitário gosta mais do gato, né? Então ele fica ali com o gato, e daí tira a foto do gato e põe no Facebook. E daí disse, bom, isso já acabou. Para mim, grandes amigos, pessoas inteligentes, sabe? Assim, pô, mas é a 4ª foto de gato essa semana, então acabou. Chega de gato, tá bom de E gato. depois, quando começa, aqueles caras que estão em campanha política, que daí você não aguenta, começa a ter xingamento e tudo mais, daí eu já bloqueei. Mesmo assim, começa a chegar cada coisa que você não... E chega amigos também, que você não conhece. Sim, não conhece. E às vezes até uma coisa... Não, às vezes até uma coisa boa, você localiza de repente pessoas que você não via há um século. É legal verdade, isso, né? Quando você encontra bom. um amigo que está fazendo alguma muito coisa bom. interessante e tal. Agora, tem um outro fato que me espanta, o Marcelo. As pessoas no Facebook, notadamente, elas dizem coisas e fazem coisas que normalmente elas não diriam num outro local. O que é? Dá ideia de impunidade, dá ideia de privacidade. Que ideia que as pessoas têm dessa rede social? Elas pensam que não serão alcançadas, não são alcançáveis, ou é exibicionismo mesmo gracioso, né? Como é que é isso? Ou a mistura de tudo isso? Uma parte é assim, a pessoa está sozinha, e eu acho que ela está tão sozinha que ela nem pensa que tem o outro. Mesmo que ela esteja xingando o outro, ela não pensa que o outro existe. O outro é uma abstração? Uma ilusão, uma fantasmagoria na tela. E tem uma coisa que eu acho que acontece, porque eu já me vi criticado, e que não acontece no jornal impresso. As pessoas estão criticando, estão se dirigindo a você, que escreveu um determinado artigo, eles diriam, seu idiota, seu cretino, não sei o quê. Mas elas não estão, elas estão se dirigindo a você, porque você ouve aquilo que... Mas é como se você, novamente, não existisse e elas estão falando... Falar mal dos outros, a gente fala com muita frequência. Fulano de tal é um cretino, um idiota, não sei o quê. É como se não fosse dirigido a você. Não, você está falando uma plateia pessoa. Tal, específica. Eles estão escrevendo para você ler, mas é como se fosse uma terceira pessoa, como se ele estivesse falando para outra. Então, isso é uma ignorância, não é nem agressividade, eu tenho a impressão. Existe agressividade, mas é agressividade que na vida real a gente tem quando fala fulano de tal, idiota. Quantas vezes a gente fala isso do irmão, do primo? E depois você, se isso é gravado, você fica numa saia justa enorme, vai ter que explicar que não era bem aquilo, era uma brincadeira, que... Como acontece, como você põe um grampo no telefone de alguém, que é uma coisa terrível, né? Porque o cara acaba falando bobagem, porque conversando todo mundo fala bobagem mesmo, não é? E no privado. Então não é culpa da internet nem do Facebook, porque na vida normal do telefone a gente também está falando muita coisa que seria agressiva ou inconfessável, impublicável. Só que a pessoa pensa que está falando no telefone e ela está falando para o cara que está ouvindo do outro lado. A coisa se complica. Marcelo, tem uma outra coisa. Bom, quando Humberto Eco fala que a internet deu voz a um imbecil, eu pensei bem naquela história de que o imbecil precisa ter voz também. Agora, claro, se você começa a achar, aí você vai para a República de Platão, se você acha que só os sábios, só os doutos, só os eruditos devem ter voz, isso é uma coisa perigosa, né? O idiota deve ter voz. Agora, é ruim quando a voz do idiota soterra todas as vozes. Aí fica ruim. Eu acho que o idiota, se ele começa a trocar idiotice com outro, é capaz até dele melhorar. Porque se ele, por exemplo, você pode dizer assim, bom, então a democracia também deu voto ao idiota. O idiota votou, só que ele votou ali e é pior ainda, porque ele vota e fica por isso mesmo. Ele ninguém chegou para ele para depois dizer assim, mas que voto idiota você deu? Você nem sabe que voto que ele deu. Ele nem lembra mais em quem votou. Nem lembra mais quem votou. Ele não sabe mais em quem votou. Se ele está falando idiotice na internet, pelo menos alguém diz assim, cala a boca, seu idiota. Ou pelo menos dizer, não, esse é mais idiota do que eu, ou esse é um pouco menos idiota do que eu. Olha, isso aí... É relativo, não é? É relativo, tem muita falta que fazer. O problema, eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo que muita gente trabalha demais,
sobrou muito tempo que as pessoas não sabem o que fazer com o tempo. Então, é droga, é internet, é falta do que fazer também. Né? Não tem dúvida. Agora, você está ligado a um grande jornal, um jornal que forma opinião no Brasil, um jornal decisivo, fundamental, que é a Folha. Me diga uma coisa, me deprime muito, duas coisas me deprimem as lágrimas. Uma, natureza, eu não suporto mais matéria com natureza. Não, vou lhe contar por quê. Quando a palavra ecologia era o palavrão, eu já estava em Teresina brigando, vociferando em defesa dos rios que estão poluídos, assoreados, em defesa da cidade e tal, de causas que me são muito caras. Depois, a ecologia virou um negócio, dá dinheiro, dá prestígio, virou partido político e tal. A ecologia me deprime porque é causa perdida. A outra, essa questão do sem nada. Os que estão fugindo das guerras, os que estão fugindo da fome, os que estão fugindo das secas e que são indesejáveis em todo lugar. Meu irmão, para onde essa enchente, essa torrente vai? É verdade, é verdade. Mas sabe, isso me deixa muito aflito, juro. Eu fico... são histórias de cortar o coração e eu acho que... Eu tenho a impressão que o país melhorou aos poucos, aos trancos e barrancos, melhorou nos últimos anos e a gente tem se sentido um pouco mais sensível às tragédias de países que estão muito piores do que a gente. A gente pensava que... O que eu vou me ligar lá para o homem lá do Sudão, sei lá o que, nós temos nossos problemas aqui. Agora vai reequilibrando um pouco a coisa e a gente sente o drama desses outros lugares também, porque a cobertura de televisão, globalização e tudo mais se permanente, ela bombardeia você, não dá tempo nem de você pensar o dia inteiro nessa coisa chegando. É o dia inteiro. Então, eu tenho a impressão também que fica uma coisa, eu não sei, eu nunca fiz a conta, mas custa tão caro você ter que patrulhar os mares para eles não chegarem. Depois eles chegam, daí você tem que montar os abrigos. Se dessem $100 para cada um deles lá no lugar que eles moram mesmo, talvez fosse mais barato do que ter depois, assim, não dá nada para eles lá e ter que envolver, porque é um problema também. Uma coisa é chegarem 100 imigrantes na sua cidade. Se chegam 50 mil, a sociedade também fica... Nem tem como agasalhar, receber tudo isso. E não é por falta de solidariedade, coisa assim. Que, 50 Na Europa, mil, por exemplo, se a Europa abre as portas de vez, em curtíssimo espaço de tempo, não sobrará espaço para ninguém mais ali. Não é uma situação bem complicada. Tem que ser muito distribuído, eu tenho a impressão, tem que haver... E agora, e também eu acho que ajuda aos próprios lugares. O que eles gastam com uma bomba, com um drone, para resolver o problema, que teria sido resolvido, talvez, 10 anos antes, se você tivesse gastado... Investido alguma coisa... Põe 100 mil lá, agora não, você tem que gastar 2 milhões para destruir, com 100 mil para construir, você podia teria sido muito mais barato e sem essa tragédia toda. Né? Agora, Marcelo, eu estava pensando, até cheguei a postar isso um dia no Face, eu gosto de escrever textos pequenos, muito pequenos. Eu peguei 2 fotos de um navio negreiro, Debré, talvez, sei lá, um daqueles pintores clássicos, e peguei uma fotografia do presente hoje, uma daquelas embarcações precárias que cruzam ali o Mediterrâneo, coloquei uma em cima da outra e falei, ontem eles eram trazidos à força, hoje eles querem vir e ninguém os aceita. Isso é pavoroso, não é, camarada? É pavoroso, na África, principalmente, não é? Ainda mais porque também as pessoas calculam que a Europa precisa de gente. A Europa está com pouca população, com pouca mão de obra, então, na verdade, o medo é o medo também, né? Quer dizer, chega um monte de gente que não fala a sua língua, que está lá no meio daquelas religiões todas e não sei o quê. Então, tem o medo e o desesperado também dá medo, né? Porque o cativo, ele já estava cativo, não te amedrontava. Mas o cara que chega desesperado, correndo, com 3 crianças, o pessoal se amedronta também, né? Agora, eles vão ter que... Agora, o Brasil também podia receber um pouco de gente. Um pouco mais, eu acho. Por que também. não? Os sírios, está cheio de sírio aqui, que tem uma comunidade síria no Brasil, tão grande, de libaneses, sírios e tudo mais. Que convive bem com a sociedade. Lá bem, não é? São Paulo, aqui no Piauí, inclusive, eles fizeram colônias aqui. Essa televisão, de alguma forma, está ligada, assim, libanesa. Então. É o Jesus Tájara. Quer dizer,
Então, e todo mundo aqui teve, não houve hostilidade nenhuma para isso. E eu não sei, aí talvez tenha uma diferença religiosa também, porque pode ter sírios católicos, ortodoxos, muçulmanos, não sei. Mas podia trazer muitos para cá, que seria muito bom também. para terminar essa nossa conversa, que poderia durar até amanhã, é bom começar com quem sabe, né? Marcelo sabe muito. Então, o terror está ganhando essa guerra? Por enquanto, está ganhando? Ou... Eu acho que derrotado ele não vai ser. Derrotado ele não vai ser. Vai ser muito difícil, né? Porque como é que você combate o inimigo quando ele está dentro da tua sala? Ele podia estar bem aqui. Exato. O cara poderia ser aquele ali que está manuseando aquela câmera ali. Como é que você vai fazer com com ele? certeza. Você não tem como você pensar em termos militares contra isso. Eu acho muito difícil porque é um descontentamento, é um rancor que vem de uma subjetividade muitas vezes nascida do próprio contato com a xenofobia europeia, ou seja lá com quem for, né? Eu acho que isso é muito difícil. Agora, também eu tenho a impressão que a gente talvez maximize o problema, porque ele surge e aparece, sabe, eu acho sempre esses cálculos um pouco desonestos, mas você tem 50 mil pessoas morrendo de trânsito no país e o terrorismo matou 1.000. Sim. Ou 300, e tem mais, quando morre 380, 400, no mundo de lá, é uma coisa. Quando morre 8 na Alemanha, ou 5 na França, meu irmão, aí é comoção no mundo inteiro, né? É verdade, é parece verdade. que as pessoas as vidas têm valor, pesos diferentes, não é? Eu acho que isso existe, porque a atenção das pessoas... Existe, sim. Agora, por outro lado, também é o seguinte, que morram 300 lá, não é surpresa, porque morre muita gente lá. Agora, num lugar que está tudo certinho, está tudo bonitinho, que não era para morrer ninguém, como é que morrem 8? Então, o escândalo surge daí, porque né? É como a história do nazismo na Alemanha. Houve coisas tão terríveis quanto o nazismo. Imagina os Hutus, os Tutsis cortando cabeça de todo mundo. Tá atrocidades em toda parte. Mas o que torna o nazismo especialmente chocante é que justo no lugar mais desenvolvido, onde estava tudo melhor, onde estava mais avançado, justo lá vem isso. Então esse é que é o mistério, porque o resto não é mistério e não é surpresa para ninguém. Quando ele já vive mesmo se matando lá, ele acaba se ajeitando. Agora, quando... Essa coisa é cruel de dizer, né? Mas é uma verdade. Mas a surpresa, pelo menos a surpresa está, por que lá? Né? Exatamente. Então essa é a novidade. Bom, começamos aqui com o Marcelo Coelho, já esteve em Teresina participando do Salão do Livro e com certeza voltará a Teresina outras vezes. Espero que ele não beba água do Parnaíba, senão ele vai voltar muitas vezes, porque essa água tem um visgo, segundo o Zé de Nicola Neto. Aqui tem umas coisas para você. Em primeiro lugar, isso que para o meu gosto é a melhor coisa da Teresina, que é a Orquestra Sinfônica. Muito obrigado. Toda ela constituída de músicos do Piauí formados aqui. Isso. E aqui um livro do cronista Cláudio Moreno e a Orquestra Sinfônica. Perfeito. Esse cara é maravilhoso. Uhum. E esse é o cronista mais ordinário da aldeia, mas ele também não sai daqui. Então, ele está aqui há 51 anos e permanecerá aqui por mais tempo. Teresina para amadores. Muito bom. Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se quiser experimentar a cajuí, não sei se você já experimentou. Eu já experimentei da outra vez, eu gostei muito. Muito obrigado.